A Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida pela sigla LGPD, que estabelece regras sobre o uso dos dados pessoais dos brasileiros, já está em vigor desde setembro do ano passado. Mas agora, em agosto, é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, o órgão ligado à Presidência da República, poderá aplicar sanções a quem descumprir. As empresas, inclusive, que desrespeitarem as regras, podem ser multadas em até 50 milhões de reais. Mas olha, o documento que define o cálculo para esta sanção ainda não foi publicado. Então, para a gente entender melhor esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Juliana Neves Crisostomo. Muito bom dia, Juliana. Seja bem-vinda ao Jornal Terra Viva, primeira edição. Bom dia, Lilian. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já iniciou aí a vigência desde o ano passado, né? Porém, as multas e as outras sanções administrativas poderão agora ser aplicadas. Então, a gente já está aí na vigência, inclusive, das sanções administrativas. Então, a Autoridade Nacional, como você mesma disse aí na introdução do assunto, já tem legitimidade para aplicar essas multas para todos aqueles agentes de tratamento de dados que cometerem infrações, tá, às normas que estão contidas na lei. E aí, doutora Juliana, vamos a esses detalhes, né? Já há uma base de cálculo, quais são as punições previstas nessa fase inicial? Como que está a lei agora? Certo, então, na realidade, não é nenhuma fase inicial, tá? Então, todas as punições que estão previstas na legislação, elas já podem ser aplicadas. Então, dentre elas, a gente tem algumas que são mais simples, como é o caso, por exemplo, de advertência, multa diária, multa simples, publicidade da infração. A empresa pode também sofrer algum tipo de bloqueio dos dados pessoais a que se referir àquela infração, a eliminação dos dados também a que se referir à infração, e pode até mesmo sofrer suspensão do exercício das atividades empresariais relativas ao tratamento de dados e a proibição parcial ou total do exercício das atividades também relacionadas a todo e qualquer tipo de tratamento de dados. Então, a gente tem que ponderar aqui que, além das multas que doem no bolso, também existirão ali as penalidades que poderão, inclusive, impactar na atividade empresarial de determinada empresa. Tá? Quanto à multa, não há uma base de cálculo, tá? A base de cálculo é o faturamento da empresa. Então, essa multa simples, ela pode ser até 2% do faturamento da empresa. E aqui no Brasil, houve uma limitação desse valor. Então, a multa só pode chegar até 50 milhões de reais. Então, assim, se a gente pensar numa empresa de médio porte, o valor de 2% do faturamento pode corresponder ali e impactar muito fortemente no coração da empresa, e aí a empresa até ter algum tipo de problema para manter o funcionamento, né? Então, é extremamente importante que as empresas se adequem. Sim, estejam em alerta aí também na forma como elas vão estar de acordo aí com essa lei, né, e atuando aí para a proteção dos dados de todos. Eu volto a chamar aqui o jornalista Pedro Costa, que está com a gente, também tem uma pergunta. Pedro. Obrigado, Lilian. Olá, doutora Juliana, bom dia. Sempre um prazer falar com a doutora. Os dados pessoais são requeridos em diversas atividades do produtor rural, né? Essa lei traz mais segurança e eu aproveito também para questionar como essas sanções devem intensificar o interesse do produtor de não ter essa preocupação na hora de apresentar os dados em qualquer tipo de transação ou crédito, enfim. Certo, bom dia, Pedro. É uma pergunta extremamente importante e é importante também a gente mencionar o seguinte: o produtor, ele pode ser tanto titular dos dados, né, porque a partir do momento que ele faz algum tipo de contrato com uma empresa, enfim, uma empresa de fertilizante ou qualquer outra de insumo, ele é um consumidor, ele é um titular dos dados, né, então ele pode também ser impactado dessa forma. E também é interessante pontuar que, ao mesmo tempo que ele pode ser titular de dados, ele também pode tratar os dados, até porque os produtores têm funcionários, né, têm empregados seletistas, têm outros
prestadores de serviços. Então, o produtor ele também pode ser considerado ali, dependendo da situação, como um operador de dados ou um controlador de dados também. Então, ele próprio também deverá ali tomar as medidas de segurança cabíveis para que os dados pessoais que ele trata também como um agente de tratamento, que ele também dê segurança para os titulares dos dados que ele mesmo coleta e faz o tratamento. Então, são duas vertentes diferentes. O produtor pode ser tanto um titular de dados e ele também pode ser o agente de tratamento, que deve, então, aplicar ali todas as medidas de segurança técnicas e administrativas para a proteção dos dados. Então, a legislação, ela visa conferir essa segurança para que todos tenham o direito à privacidade e que os dados sejam tratados de acordo com as hipóteses legais que a legislação permite. Então, é também de extrema importância mencionar que a legislação não veda e não proíbe o tratamento de dados, ela só traz regras para que esse tratamento seja feito de uma forma extremamente segura e que garanta mesmo essa proteção para aqueles que são os titulares dos dados. Tá certo. Doutora, rapidamente, só para a gente encerrar, de que forma o produtor pode fazer a denúncia? Então, se o produtor como titular dos dados, se ele tiver alguma exposição indevida ou algum tipo de suspeita de que aqueles dados dele foram violados, ele pode tanto denunciar para a Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é o órgão governamental responsável pela fiscalização do cumprimento da LGPD. Ele também pode fazer esse tipo de denúncia junto aos órgãos, às organizações de direitos do consumidor, né? E se ele for o agente de tratamento, o titular de dados que também se sentir lesado por alguma medida que ele, produtor, não tenha tomado, o titular dos dados também poderá denunciar o produtor, tanto para a autoridade, né, a ANPD, quanto para o PROCON ou para alguma outra organização aí de direito do consumidor, tá? Então, essas denúncias podem ser feitas dessa forma. Ok, doutora Juliana, muito obrigada por compartilhar com a gente essas informações importantes a respeito da LGPD. Um ótimo dia e até a próxima. Obrigada, um bom dia. Obrigada, Pedro, pela participação e até amanhã. Obrigado, William. Obrigado, doutora. Obrigado a todos e até amanhã.